Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa mais uma vez. Estamos em uma nova série, aprendendo sobre o sentido da vida, o que o Senhor espera de nós, por que o Senhor nos criou, por que o Senhor nos colocou na terra. Queremos mais uma vez pedir que o Senhor dirija o estudo da Tua palavra nesta noite. Que o Senhor nos faça compreender o que o Senhor espera de nós, o que deseja para a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês. Nós estamos em uma nova série, no culto de braços abertos. Quem sabe você já é nosso velho conhecido, talvez você está aqui pela primeira vez. Nós queremos dar as boas-vindas para você, dizer que você é muito bem-vindo. Mesmo com um friozinho, nós saímos de casa e estamos aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus e aprender mais sobre a palavra dele. Nós estamos na série O Sentido da Vida. Nós estamos na penúltima mensagem da série. Encerramos essa série na próxima semana. E durante esses últimos domingos, nós estamos aprendendo sobre por que Deus me colocou na terra, o que Deus espera de mim por ter me colocado aqui. Centenas, talvez milhares de pessoas ao nosso redor, perto de nós, vivem uma angústia muito grande por não compreender o motivo da sua existência. Talvez todos nós que aqui estamos, algum dia já nos paramos para perguntar por que eu existo, por que eu vim à terra, por que Deus me criou. E essas são questões que sempre nós levantamos e que têm a capacidade de roubar a nossa felicidade, de roubar o significado da vida, porque quando você não sabe por que você existe, a tendência é que você não tenha prazer em viver. Então, ao longo dessas últimas semanas, nós estamos aprendendo por que nós estamos aqui, por que Deus nos colocou na terra. Já vimos qual a chave para aprender o sentido da vida, já vimos como aplicar alguns conceitos em nossa vida para que a nossa existência se torne mais significativa, para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida tenha um porquê, tenha um motivo. E nessa noite nós iremos aprender sobre o que Deus espera de nós como seus filhos. Na verdade, quando falamos do sentido da vida, nós entendemos que, antes de tudo, para entendermos por que nós existimos, é preciso entender o que Deus espera de nós. E hoje eu queria estudar com vocês uma qualidade ou um desejo que Deus tem para os seus filhos, que geralmente nós pensamos muito pouco. Quando pensamos em Deus de várias formas. Pensamos em Deus como nosso Senhor, como nosso Criador. Pensamos em Deus como o mantenedor da vida, como o dono de toda a verdade, como aquele que emana a vida e que através dele a vida se formou. Mas é espantoso para alguns pensar que Deus quer ser nosso amigo. Eu sou tentado a imaginar que para que a nossa vida faça sentido, nós precisamos entender essa faceta de Deus. Deus espera que os seus filhos criados sejam amigos deles. Na verdade, há um texto da Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 10, onde a Bíblia diz: assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus, pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Nesse texto do livro de Romanos, Paulo começa a expressar o que ele pensa sobre o relacionamento entre Deus e as suas criaturas. E Paulo diz que nós fomos reaproximados de Deus e feitos amigos dele depois da morte de Cristo na cruz do Calvário. Deus espera que nós sejamos seus amigos. Pode ser muito espantoso, confuso pensar que alguém que criou todo esse universo, alguém que tem poder para qualquer coisa, como acreditamos que Deus tem, queira se aproximar do ser humano tão frágil e simples para ser seu amigo. Mas essa é uma necessidade de Deus. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, durante esta mensagem. Para entendermos o significado da vida, precisamos entender que Deus espera se relacionar conosco como seus amigos. De outra forma, será muito difícil entender Deus e entender por que nós existimos, entender a nós mesmos. Por isso eu queria começar mostrando e dizendo para você que, antes de tudo, Deus ele quer ser nosso amigo porque Ele tem necessidade de se relacionar conosco. Deus tem necessidade de se relacionar com seus filhos, com suas criaturas, mesmo sendo nós tão frágeis e simples.
Eu não sei se você já parou para pensar, mas algumas vezes eu já me perguntei por que Deus tem tanto desejo em se relacionar conosco. A Bíblia, no seu primeiro livro, no livro das origens, no livro de Gênesis, a Bíblia conta que quando Deus criou Adão e Eva, Deus se relacionava com eles diariamente. E o relacionamento era muito informal, era um relacionamento de amizade, não haviam rituais, não haviam ainda cerimônias, celebrações, apenas Deus comparecia diante daquele casal todos os dias para trocar ideia com eles, para conversar, para dialogar. E isso sempre me impressionou, como Deus, sendo todo-poderoso, teve a necessidade de criar alguém para conversar, para se relacionar, para conviver juntos. Mas desde o Éden nós aprendemos que o sonho de Deus sempre foi se relacionar com os seres humanos. Felizmente aquele primeiro casal quebrou aquele voto, aquela amizade contínua que tinham com Deus através do pecado. Mas agora, mesmo depois do pecado, a Bíblia nos diz que ao longo da história humana, Deus sempre procurou homens e mulheres para estar próximo deles, próximo dele, e para se relacionar com esses homens e mulheres. Nós temos vários exemplos. A Bíblia chega a chamar alguns desses homens de amigos de Deus, como fala de Abraão e até mesmo de Davi. Eram pessoas tão próximas de Deus, mesmo com as suas limitações. Há uma grande diferença entre Deus e nós. Quando encontramos pessoas problemáticas, geralmente nos afastamos delas. Ninguém quer pessoas mais problemáticas do que si mesmas ao redor. Incomoda, dá trabalho, mas Deus, Ele sempre procurou esses homens imperfeitos e problemáticos para se aproximar e para se relacionar. Há um texto na Bíblia, onde a Bíblia deixa essa ideia bem claro. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 5, só que no verso 11, o verso sequente ao que nós lemos, a Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, diz Paulo. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando amigo de Deus. A Bíblia diz que agora nós podemos nos alegrar. Nós temos um motivo de alegria. Talvez você nunca pensou em Deus assim, mas você tem um motivo para se alegrar. E o motivo principal para você se alegrar é que Deus quer manter relacionamento com você. Deus quer ser seu amigo. Deus quer conversar, Deus quer ouvi-lo, Deus quer se aproximar, Deus quer estar perto de você. Há um outro texto da Bíblia, agora no livro de no capítulo 15, no verso 15, na primeira parte do verso, quando o próprio Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos. Aqui Cristo quebrou um paradigma na mente dos discípulos. A Bíblia diz que Cristo estava ao redor dos discípulos, estava próximo da sua morte, momentos antes da sua morte. E agora Cristo se reúne com os seus discípulos que tinham um senso de que Deus estava muito longe deles. Na verdade, ao longo da história humana, o homem sempre pensou em Deus como um ser muito distante dele. Até um termo técnico para isso. Nós olhamos Deus como alguém transcendente, como alguém que está muito longe de nós. E Cristo veio ao mundo e essa era a ideia de Deus. Para o ser humano na época que Cristo vivia, que principalmente para aquela época, há mais de 2000 anos atrás, Deus era alguém muito, muito, muito distante. As pessoas haviam aprendido a ter medo de Deus, mas não a respeitá-lo e amá-lo de verdade. E agora Jesus está com os seus discípulos que pensavam a mesma coisa, da mesma maneira. E agora Cristo olha para os seus discípulos e diz: vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. A pergunta que eu faço para você: você já se olhou, já se pensou como um amigo de Deus? Será que você já pensou em Deus não como alguém que quer a sua obediência apenas, mas alguém que quer a sua amizade? Alguém que quer ouvi-lo, alguém que quer falar com você, que quer transmitir impressões para o seu coração? Jesus Cristo olhou para aqueles 12 homens e disse: eu já não vos chamo meus servos, mas vocês são meus amigos. O principal objetivo de Cristo, ao querer que nós sejamos seus amigos, é porque Deus precisa de relacionamento com as suas criaturas. Isso pode parecer louco, mas por que Ele nos criaria então, se não fosse o desejo dEle se relacionar com a criatura, com o homem que Ele criou? Deus precisa de relacionamento conosco, e é por isso que Ele quer ser nosso amigo. Mas ainda não termina por aí. A Bíblia também diz que Deus quer ser nosso amigo, porque nós precisamos fazer parte, ou ser participantes, ao mesmo de português, da graça dEle.
A graça de Cristo ela só vem sobre nós completamente quando nos tornamos amigos de Deus. Talvez você nunca pensou na graça de Cristo assim, dessa forma. O que é a graça de Cristo para alguém que, quem sabe, ainda não compreenda esse termo? A Bíblia diz que um dia Jesus Cristo veio a este mundo, viveu como um homem, morreu numa cruz. Para quê? Para nos salvar. E esse ato de Cristo se chama graça. E quando aceitamos esse ato, a graça de Cristo vem sobre nós e agora nós temos os nossos pecados perdoados e a oportunidade de viver um relacionamento saudável com Deus. Para que a graça de Cristo, para que o ato dele na cruz do Calvário tenha significado para nós precisamos ser amigos dele. A Bíblia, em um outro verso, diz o seguinte, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, na primeira parte, a Bíblia diz, tudo isso, falando sobre o relacionamento de Deus com seus filhos, é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, presta atenção nessa expressão, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. A graça de Cristo é o que nos faz amigos de Deus. A graça de Cristo é o que rompe com, quem sabe, toda uma história de afastamento de Deus em nossa vida e nos reaproxima dele. E é através dessa graça que nós participamos da amizade de Cristo, e através da amizade com Cristo, com Deus, que nós recebemos a graça em nossa vida. É como um ciclo. Para sermos participantes, para recebermos a salvação em nossa vida, precisamos ser amigos de Deus, ser íntimos dele. Há algumas pessoas que têm em suas vidas o claro senso de que Cristo morreu para salvá-los, mas não querem se relacionar com Cristo, não querem pagar o preço da amizade com Cristo. Nunca serão salvas, porque a Bíblia está sendo bem clara, Paulo está sendo bem claro, Paulo está dizendo que na verdade é através do que Cristo fez por nós que ele nos transforma de amigos em amigos, de inimigos, em amigos. É a graça de Cristo que faz isso por nós. Nós só recebemos a graça dele quando somos amigos dele, e por recebermos a graça de Cristo, nós nos tornamos amigos. É um ciclo. Nós precisamos da amizade com Deus para receber a graça de Cristo e a sua salvação em nossa vida. Mas ainda há um outro aspecto da amizade de Deus conosco. Deus quer que sejamos seus amigos para que os conheçamos. Na verdade, nós só conhecemos alguém quando desenvolvemos amizade. Você pode até pensar que conhece alguém que não é seu amigo, mas você não conhece de fato. Para conhecer é preciso relacionamento. Relacionamento pressupõe amizade. É por isso que é tão importante ser amigos de Deus, porque quando somos amigos dele, nós o conhecemos de fato e de verdade. Há um texto bíblico que eu queria compartilhar com você, muito interessante. No livro de Jeremias, no capítulo 9, no verso 24, a Bíblia diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de mim conhecer, de mim entender. Essas são as coisas que me agradam. Deus se agrada em conhecermos a Ele. Mas como conhecer alguém se você não passa tempo com essa pessoa? Como conhecer alguém se você não desenvolve amizade com ela? Eu lembro do meu relacionamento com a minha esposa, como eu passei a conhecê-la melhor quando fomos morar juntos depois de casados. Pensava que conhecia, pensava que sabia tudo sobre ela. Mas quando você passa a viver o maior tempo da sua vida junto com alguém, é que você descobre as suas práticas, os seus gostos de verdade, as suas manias, coisas que você não conhecia antes. Você não sabe como a pessoa dorme, como a pessoa se comporta quando acorda, como é o humor dela quando ela está dormindo e você, por algum motivo, precisa acordá-la. São coisas que você só conhece quando você vive junto, quando você passa tempo. A mesma coisa acontece com Deus. Nós só conhecemos a Cristo quando nós somos amigos dele, quando passamos tempo com ele. Para ser amigo de Cristo é preciso passar tempo com ele. Para conhecê-lo é preciso intimidade, é preciso gastar tempo com ele. Por isso Deus quer ser nosso amigo, porque nós precisamos participar da sua graça, precisamos conhecê-lo e ele espera se relacionar conosco. Mas você pode estar se perguntando: como eu posso ser amigo de Deus? Qual é o segredo, qual é o caminho para que eu desenvolva um relacionamento de amizade com Cristo Jesus?
eu tenho 3 breves conselhos para dar para você, antes de nós terminarmos. O primeiro deles, através do diálogo constante. A chave do conhecimento é o diálogo. É por isso que quando você passa muito tempo conversando com alguém, automaticamente você passa a se parecer com ele de alguma forma. Eu tenho alguns amigos que eu admiro muito. E hoje, quando eu olho para a minha vida, eu penso e encontro como eu me pareço e percebo como eu me pareço com ele em alguns aspectos da minha vida, com eles, em alguns aspectos da minha vida. Afinal de contas, nós passamos muito tempo juntos e ainda passamos, quer que seja até mesmo por telefone, e a gente passa a se parecer com o outro. À medida que nós conversamos, à medida que nós entendemos os pensamentos, à medida que nós expressamos os nossos sentimentos. Para ser amigo de alguém, você precisa gastar tempo em diálogo, em conversa. E Cristo, Ele espera que nós mantenhamos o diálogo constante com Ele. Há um verso no livro de Tessalonicenses, no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 17, bastante conhecido de todos nós. Uma versão, uma mensagem, uma versão que particularmente fala muito ao meu coração, uma paráfrase da Bíblia. A Bíblia diz: orem a todo tempo. Talvez na sua Bíblia, nas versões mais contemporâneas, vai dizer orem em todo momento, constantemente. As versões mais tradicionais, orai sem cessar. Mas eu gosto dessa expressão, orem a todo tempo. Orem a todo tempo. Conversar com Deus a todo tempo pode parecer um desafio muito grande. O problema é que nós temos que mudar o nosso foco. Porque na nossa mente, passar tempo com Deus e conversar com Ele significa se retirar para um lugar sozinho e conversar com Ele. Isso também é verdade. Nós encontramos que Jesus Cristo, o próprio Cristo, quando esteve aqui, foi especialista nisso. A Bíblia, em diversos momentos, especialmente no Evangelho de Lucas, mostra que Cristo tinha momentos a sós com Deus para conversar com Deus. Mas o fato é que orar a todo tempo não significa apenas ser um monge tibetano e ficar em cima de um monte o tempo todo falando com quem se acredita ser a divindade. Não é isso. Deus nunca esperou que nós nos retirássemos do mundo para viver uma experiência com Ele. Mas o desejo de Deus é que sejamos inseridos no mundo, e dentro do mundo em que nós vivemos, nós aprendamos a ter um relacionamento significativo com Ele. Por isso, orar a todo tempo é mais do que você se retirar para alguns momentos de conversa com Cristo. É aprender a dirigir, ouvir música, jogar o lixo fora, lavar um prato, cuidar de uma casa, conversando com Cristo. Há um livro que fala sobre a experiência da oração, chamado Como Tornar a Oração Prática, que foi escrito aproximadamente há 3 séculos atrás, por um monge da Igreja Católica. E esse monge, ele diz que ele aprendeu que o importante na vida é você reorganizar as suas atividades, para que mesmo em meio às atividades da vida, você tenha espaço para conversar com Cristo. E ele diz que não precisava de orações muito longas e de palavras muito difíceis para conversar com Jesus, mas ele aprendeu a compartilhar com Cristo as coisas que aconteciam com ele instantaneamente. Imagina se você fosse ao banco para sacar um dinheiro e quando você colocasse o cartão, digitasse a sua senha, percebesse que a sua conta está zerada. Ao invés de socar a máquina ou de voltar para o carro enraivado, você olhasse, pensasse que Cristo está perto de você e dissesse para ele: Senhor, e agora? Não tem dinheiro. E agora você se desloca para casa pensando no que você teria que fazer com aquele dinheiro e você começa a conversar com Cristo. Olha, Senhor, eu tinha preparado tantas coisas, eu tinha me programado para usar o dinheiro de todas as formas e agora não tem mais. Imagina como nos estressaríamos menos, como teríamos uma qualidade de vida melhor. Imagina que você também recebeu um grande presente que não esperava e antes de contar para as pessoas que você mais ama nessa terra, você lembrasse que Cristo está perto de você e falasse com Ele. Na verdade, para que desenvolvamos o hábito de orar a todo o tempo, precisamos ter o senso de que Cristo está sempre ao nosso redor. No livro de Efésios, a Bíblia diz, no capítulo 4, no verso 6, a segunda parte: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. A Bíblia diz que Cristo está em todos os lugares. Por isso você pode conversar com Ele a todo tempo. Sabe, amigos, esse é um sacrifício.
Eu lembro que alguns anos atrás eu tomei consciência de que eu estava falando muito pouco com Deus. E eu tinha um celular que só dava espaço para 8 alarmes. E eu precisava de pelo menos 12 alarmes para que a cada hora do dia que eu passava acordado, 12, 14 alarmes, o alarme despertasse de hora em hora, para me lembrar que eu precisava falar alguma coisa com Cristo. E quando os 8 alarmes terminavam, eu voltava e configurava alguns para as próximas horas seguintes. Mas chegou um momento que ficou chato, toda hora o celular despertava. E eu parei de colocar aqueles celulares o celular para despertar. Mas eu ainda não tinha me conscientizado de que em todos os momentos eu precisava conversar com Cristo. Martinho Lutero diz que quando ele descobriu a necessidade da intimidade com Cristo, ele decidiu de hora em hora subir na capela de Strasbourg, de Wittenberg, na Alemanha, e tocar de hora em hora o sino. Ele disse que as pessoas ouviam e não entendiam, mas ele disse que ele precisava daquilo. Ele precisava lembrar que Cristo estava perto dele, e o barulho era ensurdecedor. E depois que ele parava de tocar o sino, Lutero descia e ele tinha alguns minutos de conversa sincera com Deus, com os olhos abertos, andando, estudando, as suas atividades, cultivando um campo. Nós precisamos desenvolver o senso de que Cristo está sempre ao nosso redor e precisamos falar com Ele constantemente. As pessoas com quem eu mais gosto de conversar, sem dúvida alguma, são as mais próximas de mim. Quando eu passo alguns dias longe de casa, às vezes à noite, quando eu tenho algum tempo, quando eu estou em alguma reunião, alguma atividade, às vezes eu preciso me controlar para não conversar muito com a minha esposa no telefone, porque é importante conversar com ela, para mim, porque ela é minha amiga. Mas o fato é que nós queremos ser amigos de Deus, mas não queremos conversar com Ele. Queremos ser amigos de Deus, mas não queremos passar tempo com Ele. Há alguns anos atrás, próximo da casa onde eu morava, havia um mendigo que o tempo todo falava sozinho. E pode parecer engraçado, mas um dia aquilo me incomodou. Ele era conhecido da vizinhança, nós dávamos comida para ele algumas vezes. E um dia eu perguntei para ele: meu amigo, por que você fala tanto sozinho? E ele disse: eu estou falando com Deus para ver se Ele me tira dessa vida. Vivia o tempo todo falando sozinho, aparentemente tinha transtornos mentais. Mas aquilo me chamou a atenção, um mendigo que havia desenvolvido de alguma forma o senso de que ele precisava falar com Deus constantemente. Quanto a nós, para desenvolver a amizade de Cristo, precisamos de um diálogo constante. E além disso, precisamos de meditação contínua. Da mesma forma que temos uma ideia equivocada da oração, temos uma ideia equivocada da meditação. Quando você ouve a palavra meditação, provavelmente você lembra de alguém em posição de yoga. É isso que vem à minha mente, eu confesso para vocês. Com os olhos fechados, meditando. Mas na verdade, meditar é apenas ter a capacidade de se concentrar em algo. Quando você tem um problema muito grande, você não passa o dia todo pensando naquele problema? Todos nós passamos por isso. Você está meditando naquilo. Se você passa o dia todo pensando em um problema ou ansioso por alguma coisa que você quer realizar, você já sabe meditar. Então, se você sabe meditar, agora você precisa apenas canalizar a sua mente para meditar as coisas que são de Deus. Mas meditar em quê? Principalmente na palavra dele. Nós precisamos meditar na palavra de Cristo. Sabe, amigos, ao longo da minha vida, eu descobri que é mais interessante ler uma pequena porção da Bíblia pela manhã e sair para um dia e meditar naquilo que você leu durante vários momentos, do que você ler uma grande porção e sair para o seu dia e nem mesmo lembrar do que você leu. Eu já fiz esse teste algumas vezes comigo mesmo. Algumas vezes quando eu vou dormir à noite, eu tento lembrar o que eu li pela manhã. Agora ficou mais fácil, estamos organizados no Reavivados por Sua Palavra, é o plano que a igreja tem de leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Hoje foi o livro de Jeremias, no capítulo 38. Agora ficou mais fácil, mas antes, quando eu tomava alguma porção da Bíblia e lia, e à noite eu me perguntava o que eu li. Eu confesso que às vezes eu lembrava depois de muito esforço, e às vezes eu não lembrava. Nós precisamos aprender a tomar pequenas porções da Bíblia e meditar nelas.
Eu acho que eu já contei para vocês aqui, mas até algum tempo atrás, eu tinha um hábito de, pelo menos a cada 10 dias, imprimir porções da Bíblia e colocar em lugares em que eu via constantemente. Quando eu estava no colégio, eu tinha um hábito de colocar embaixo do beliche que eu dormia. E dentro do guarda-roupa, quando eu abri o guarda-roupa, a primeira coisa que eu vi eram porções da Bíblia. Eu tentava memorizar aquelas porções da Bíblia e sair para o dia com elas. Depois de 10 dias eu mudava novamente e colocava outras partes da Bíblia impressas no dormitório onde eu estava. São técnicas que nós precisamos de alguma forma desenvolver para criar o senso de que a meditação constante é importante para sermos amigos de Deus. Não dá para ser amigo de Cristo se você não medita na palavra dele. Aqui está a única forma de você ouvir Deus falando com você. Na verdade, você pode falar com ele através da oração. E para orar, esqueci de dizer, é muito simples. Talvez alguns aqui estejam pensando, mas o que é oração? Na verdade, você conversa com amigos, com o pai, com a mãe, é a mesma coisa. Você vai apenas se concentrar e falar com Deus. Não precisa estar com os olhos fechados nem ajoelhados. Se você quiser fazer isso, muito bom. Não precisa estar com as mãos juntas. Basta apenas levar o seu pensamento a Deus e conversar com Ele. Há algum tempo atrás, eu visitei um amigo que mora de frente para o mar em um belo prédio em Salvador. Eu disse para ele, cara, que legal. Você pode, daqui de manhã cedinho, sentar e conversar com Deus. E ele diz, olha, eu já tentei, mas o mar me distrai. Essa é a minha dor, dizia ele. Eu descobri que eu não consigo orar olhando para o mar. Eu começo a pensar em um monte de coisa e deixo de pensar no que eu estou falando. Alguns não conseguem, outros conseguem. Crie a sua maneira de conversar com Deus. Crie a sua maneira de meditar na palavra dele. Crie a sua maneira de gravar porções da Bíblia e levar consigo durante o dia. Há um texto bíblico que mostra a importância da meditação. No livro de Jó, no capítulo 23, no verso 12, na segunda parte, Jó diz, dei mais valor às palavras da tua boca do que ao meu pão de cada dia. Sabe, amigos, enquanto eu preparava essa mensagem, encontrei esse texto e eu fiquei emocionado. E eu disse para Deus, Senhor, como eu preciso viver isso aqui, eu quero viver isso aqui, eu não vivo isso ainda. Jó diz, olha, eu dei mais valor, eu aprendi a dar mais valor à tua palavra do que o próprio pão que eu como todo dia. Sabe o que é isso? É você entender que não há nada mais importante do que o que Deus tem para falar para você. É você reorganizar a sua agenda, chegar atrasado no trabalho e ter um dia difícil, porque você acordou atrasado, mas você decidiu, mesmo atrasado, antes de sair, passar alguns minutos com Deus, aprendendo o que Ele espera de você para aquele dia. Há ainda um outro texto do livro de Salmos. No livro de Salmos, no capítulo 77, no verso 12, o salmista Davi diz, as obras de Deus são constantemente os meus pensamentos, não consigo parar de pensar nelas. Não consigo parar de pensar na palavra e nas obras de Deus. Quando eu estava no colégio, nós tínhamos um amigo que ele foi para o colégio recém-convertido. Ele havia vivido muito longe de Deus. Ele havia usado muitas drogas, era adepto do rock and roll, um ótimo músico. Morava em Curitiba e decidiu que iria mudar de vida e ser um cristão. E logo após o momento em que ele entregou-se a Cristo através do batismo, ele foi para o colégio. E ele era muito exótico, muito exótico, muito exótico. Ele era tão exótico que, apesar de se chamar Ezequiel, recebeu o apelido de Lutero, porque ele parecia realmente um monge, e nós chamávamos de Lutero. E ele tinha o hábito de todos os dias, às 4:30 da manhã, sair do dormitório e ele ia para o campo gramado do colégio. E ele ficava dando voltas o tempo todo, até a hora que o refeitório abria, às 7 da manhã, para tomar o de jejum e ir para a sala de aula. E ele virou motivo de piada entre as pessoas no colégio, principalmente no meio das garotas. Ninguém queria se aproximar dele, porque além de ser exótico, se vestir de maneira exótica, ele ainda tinha esse hábito de ficar andando, perambulando diversas horas pela manhã e às vezes à noite também. E um dia eu tive a oportunidade de perguntar para ele o que ele fazia enquanto ele estava caminhando ali. Ele olhou para mim e disse: Vinícius, enquanto todo mundo está neste mundo, eu faço uma viagem para um lugar muito distante.
Eu pensei, esse cara é louco mesmo. Mas depois ele explicou o que ele estava dizendo. Ele disse: eu tenho o prazer de todos os dias viajar para bem perto de Deus e passar algumas horas conversando com Ele, ouvindo o que Ele tem para me dizer e falando o que eu tenho para falar para Ele. Sabe, amigos, como nós seríamos mais felizes se criássemos o hábito de diariamente falar com Deus como falamos com um amigo e de meditar no que Ele tem para me dizer, que Ele tem para nos dizer. Isso é ser amigo de Cristo. Para ser amigo de Cristo é preciso orar continuamente, é preciso meditar constantemente, mas também é preciso, antes de tudo, aprender a obedecê-lo. É sobre isso que eu queria falar com você agora. O último conselho que eu daria para você: para ser um amigo de Deus, também é preciso praticar os seus conselhos, obedecê-lo. Eu queria começar compartilhando um verso bíblico. Há um verso bíblico interessante que eu encontrei enquanto preparava essa mensagem. Eu confesso que eu nunca havia pensado nele dessa forma. No capítulo 25 de Salmo, no capítulo 14, o salmista Davi diz: o Senhor é amigo de quem Ele respeita e lhe obedece. A essas pessoas Ele revela os segredos dos seus planos. Sabe, amigos, você sabe qual para mim é o grande desastre da humanidade? O grande desastre da humanidade é que hoje dificilmente você cruza com um ateu. Eu confesso que eu tenho muito prazer em conversar com quem não acredita em Deus. Conversar com eles reforça a minha crença, faz com que eu prepare argumentos para conversar com quem não conversa com Deus, quando não acredita em Deus. Mas eu confesso para você que é difícil encontrá-los. Talvez eu já conversei com uns 3 ou 4 durante toda a minha vida. Pessoas que não apenas dizem que não acreditam em Deus, mas pessoas que são agnósticos de verdade, que não acreditam em Deus. É muito difícil encontrá-los. Todos hoje creem em Deus, a grande maioria. Vivemos em um mundo pós-moderno e uma característica do mundo pós-moderno é a abertura para a espiritualidade. Todo mundo hoje tem alguma forma de espiritualidade. Eu estava no médico algum tempo atrás e tomei uma revista nas mãos e a revista trazia uma matéria de capa sobre Madonna. Me chamou a atenção que Madonna disse, estava lá a frase estampada logo na capa, e eu fui para o artigo ler. E Madonna estava dizendo que ela acredita em Deus, que ela curte muito Jesus, mas ela curte também Buda, Maomé e muitos outros líderes religiosos. E ela continuava dizendo que para ela não existe diferença entre as religiões, todas têm algo bom a nos ensinar. E o artigo falava justamente sobre isso, sobre a pluralidade das religiões que nós encontramos hoje. O fato é que de alguma forma todo mundo tem uma forma de espiritualidade. É difícil, é muito raro encontrar alguém que diz não acredito e não tem nenhuma expressão de espiritualidade. Mas sabe qual é o grande desastre? É que nós acreditamos em Deus, é que nós pensamos que alegramos o coração dele, mas nós não queremos obedecê-lo. Esse é o grande desastre da humanidade. Melhor seria que nós fôssemos sinceros e disséssemos: eu não acredito em Deus, não quero conta com Ele. Seria muito melhor. Mas nós nos acostumamos com a ideia que acreditamos nele, mas nós não obedecemos, não praticamos seus conselhos. Nós não vamos até este livro sagrado, a Bíblia, para entender aqui o que Ele espera de nós. E sabe o que vai acontecer conosco por conta disso? As pessoas que vivem assim são como alguém que está dando voltas em um labirinto ao redor do mesmo ponto, não chegam a lugar algum. A crença que elas têm em Deus, que supostamente têm em Deus, não serve para de fato mudar a sua vida. Não mudam os seus comportamentos, não mudam a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de olhar para o próximo, de amar o próximo, de amar as pessoas. Ficam acostumadas com essa ideia: eu creio em Deus, eu acredito nele. Mas aonde essa crença vai nos levar, se afinal de contas nós não praticamos o que Ele nos pede? Para entender o sentido da vida é preciso entender que Deus quer ser nosso amigo. Para ser amigo de Deus é preciso praticar o que Ele espera de nós. Talvez você ainda não decidiu fazer tudo o que Cristo espera de você porque você acha difícil demais. E realmente não é fácil. Nunca ninguém disse que é fácil, nem mesmo a Bíblia.
disse que é fácil. Muito pelo contrário, o próprio Cristo, quando esteve aqui, em algum momento ele disse: você quer me seguir? Então você vai ter que carregar uma cruz durante toda a sua vida. Cristo não mentiu, ele não negou que a vida cristã seria difícil. Mas se você quer realmente ter um relacionamento de amizade com Cristo, eu queria convidá-lo a partir de hoje a pensar seriamente em praticar o que Ele espera de você, em fazer parte de uma comunidade cristã, em se envolver em uma comunidade cristã, em mudar a maneira como você interage com as pessoas, passar a amá-las mais, passar a esquecer um pouco de si e pensar mais no próximo, passar a descobrir todas as coisas do que essa palavra diz. E tem coisas que são difíceis e são complexas e nós não entendemos, mas é o que Ele espera de nós. Se queremos ser seus amigos, mais cedo ou mais tarde teremos que praticar. A coisa mais espantosa do mundo pode ser pensar que um Deus infinito quer se relacionar com pessoas que vivem no máximo 100 anos, pessoas que mentem, que roubam, que enganam, pessoas que têm dificuldade em conhecê-lo e fazer a sua vontade. Mas isso é o que a Bíblia nos diz. Deus quer ser seu amigo. Mas para isso você precisa gastar tempo falando com Ele, meditando na palavra dEle e praticando o que Ele espera de você. São os conselhos mais simples que eu poderia dar para você nessa noite. Nesse momento nós iremos ouvir um louvor. E enquanto a música é cantada, eu queria que você pensasse em qual o seu nível de amizade com Cristo. Será que você é apenas um conhecido de Cristo? No máximo um colega? Ou você está disposto realmente a ser amigo dele e pagar o preço para desfrutar do prazer dessa amizade? Enquanto você ouve essa música, pense nisso. Decida-se. Decida ser amigo do autor do universo, do Deus que é infinito e que está ansioso para se aproximar e se relacionar conosco. Que Deus abençoe você. Sem alcançar o teu coração.
Senhor Deus, nosso Pai. Muito obrigado porque o Senhor, um Deus tão poderoso, há tanto tempo tenho ouvido a promessa que enfim virás para resgatar os filhos teus.